E hoje estamos aqui com o Maurício Menegon, fundador da Matéia Chocolate, engenheiro químico e alquimista. Com uma trajetória marcada pela paixão pela saúde e bem-estar, dedica-se ao estudo profundo dos processos naturais e da alquimia para criar chocolates que unem sabor e benefícios à saúde. Ativista do bem-estar, Maurício acredita no poder transformador dos alimentos puros e naturais, promovendo uma alimentação consciente e sustentável. Seu trabalho à frente da Matéia reflete seu compromisso com a qualidade, a inovação e o cuidado com o meio ambiente. Seja bem-vindo, Maurício, ao Sou Biocast. Muito obrigado, Ju, pelo convite. Obrigado, Sou Bio, pela oportunidade de estar aqui compartilhando hoje um pouco mais sobre Matéia, sobre minha história, sobre tudo que a gente vai discorrer aqui nessa conversa. Então, estou me sentindo... aquela sensação de o coração palpitando mais forte para poder falar um pouco sobre a história, porque a história é o que conecta, né? Então... que é uma honra te receber aqui. O Maurício veio de longe, assim, né? Perto, mais longe, um lugar bem especial que ele vai contar depois pra gente. E a gente eu quero saber sobre a história da Matéia Cacau, como surgiu a história de empreender com cacau. Conta um pouquinho aqui. Nossa, tudo começa, tu falou uma coisa na introdução, né, Ju? Um ativista da saúde e do bem-estar. Eu olho pra minha história, eu vejo que tudo está relacionado muito ao corpo. Muito relacionado à saúde, relacionado à vida em si. Porque a vida, ela tangencia o tempo todo essa matéria, que é o corpo. Tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai experienciar, tudo que vai acontecer na nossa vida, ela começa sempre primeiro no corpo. Então, a partir disso, vem as transformações. E eu me sinto muito sortudo por ter tido essa percepção há um bom tempo. E, a partir disso, começar a dar os passos de transformação. Então, o empreender hoje com a Matéia, tá aqui na tua frente hoje, falando sobre a Matéia, falando sobre cacau, falando sobre saúde, parte desse lugar de saúde e bem-estar, que é um encontro antes eu comigo mesmo. Então... o que a marca hoje comunica é um processo de transformação pessoal. É um processo de eu não comecei a empreender na Matéia simplesmente para fazer um negócio, mas foi a partir do empreender dentro de mim mesmo para poder fazer com que o negócio de verdade acontecesse. Eu falo isso e eu me arrepio. Que legal. Talvez dentro da nossa conversa, o pessoal vai ver que eu vou falar várias... Nossa, arrepiei. Porque realmente é algo que toca mais fundo. Não é simplesmente sobre fazer. Né? É um propósito, é um lugar assim. Eu gravei um vídeo antes, chegando aqui, e é uma base. É tudo, vem do coração. Então, quando você conecta na sua verdade, a verdade liberta, mas a sua verdade, o que bate no seu coração de verdade, né? Então, para mim, hoje, o que eu faço com a Matéia é muito gratificante, porque apesar de olhar para a dimensão do negócio, eu vejo assim, cara, é realmente o que eu acredito. É muito gostoso. Eu tava tomando banho de manhã cedo dizendo assim, cara, é muito gostoso fazer o que eu faço. Porque eu tô conectando com muita gente legal. Muitas pessoas da área da saúde, que eu amo saúde e bem-estar. Privilégio tu ter esse conhecimento e essa coerência com a tua verdade, porque pessoas passam uma vida tentando encontrar um propósito, né? Às vezes tem negócios muito bem sucedidos, mas não bate, não tem coerência com o que elas acreditam. Então, que bom tu ter encontrado cedo, logo, numa história tão bonita e que fale com a tua verdade lá dentro. E é que lateja, né? Que pulsa. E... eu fui fazer faculdade, fiz engenharia química por um impulso de, a partir dos 17 anos você precisa fazer faculdade. Mas quando eu fiz o vestibular, eu fiz para medicina. Então eu tinha assim um sentimento de um flerte com a área da saúde. Sempre tive. Como eu falei, o corpo me chama, a saúde me chama. E o reflexo de hoje estar com a Matéia tem uma conexão com tudo isso. Hoje, no dia a dia, eu tenho me relacionado muito com médicos. Eu tenho conversado muito com médicos de várias áreas, relacionados à cardiologia, relacionados à neuropediatria, que atende autistas, sabe? Eu tenho amigos, eu posso considerar amigos e parceiros dentro do mercado hoje desse universo da saúde que me trazem inspiração, me trazem muito conhecimento e conectam com algo que realmente faz sentido para mim. Sim. Então, a minha história com a Matéia começou lá atrás, nessa transformação.
na engenharia, eu fui para uma área técnica, fui para uma área industrial, fui para a área de estar em contato com produtos químicos. Só que lá atrás, em 2013, foi o meu salto de fé, que eu falo assim. Começou em 2013 a Matéia? A Matéia surgiu em 2020. 2020, né? tá. Mas o salto de fé por quê? Porque isso que tu falou, que sorte que você tem de conectar com algo verdadeiro dentro de ti e fazer isso. Mas foi lá em 2013, sem saber realmente o que eu queria. Foi bem simbólico. Interessante. Eu fui saltar de paraquedas e quando eu fui saltar de paraquedas, o sentimento era... Na época eu estava dentro de uma indústria, eu ganhava muito bem dentro dessa indústria, era da área comercial. Dentro dessa indústria eu cresci de estagiário ganhando X e fui para comercial ganhando 15X. Então eu saí de uma situação financeira que dentro da minha família não era algo muito comum se ter uma questão financeira legal. Né? Minha família ela sempre teve uma certa dificuldade nesse meio. E digamos que eu descolei, assim, eu fui para a faculdade, tive oportunidade, na oportunidade, eu entrei na faculdade em 2007. Essa oportunidade eu tive em 2011. E eu fui para essa região, eu morei no Centro-Oeste, cuidei de uma carteira de clientes de alguns milhares de reais e passei a ganhar muito bem, só que daí eu tava assim, às vezes eu ia jantar com um cliente que faturava milhões, eu tinha experiência de conversar com o profissional que estava dentro da indústria dele, porque eu sempre fui muito comunicativo, eu sempre fui muito, eu aprendi para ensinar, então dentro da indústria eu ensinava muito, eu dava muito curso, e aí... Quando eu passei pro lado de sentar junto com o dono da empresa, eu comecei a ver assim, poxa, esses caras aqui, eles têm muito dinheiro, mas eu vejo que eles não têm uma vida, uma qualidade de vida. Isso começou a me incomodar. E aí eu comecei a olhar pra minha vida, poxa, eu tô fazendo dinheiro, mas quem que eu sou realmente? Será que eu quero estar do outro lado da mesa, sendo esse cara, sem saber realmente quem eu sou? E aí ali foi o salto de fé. Então eu pensava assim, eu quero fazer algo que eu realmente reconheça que faz meu coração pulsar. Isso lá atrás. Só que eu não sei o que é. E vim caminhando, acreditando. Isso passou pelo corpo. E literalmente o cacau faz o coração pulsar, né? Total. Em todos os níveis. Então, dentro da minha história, eu vejo que tudo é muito simbólico. Tudo é muito simbólico. Né? Não tem nenhum ponto que está desconectado. Tanto que o que eu faço hoje, eu brinco, o cacau é conhecido como a medicina do amor. É conhecido como o alimento dos deuses. É um super alimento potente que transforma o nosso corpo de dentro para fora. Por ele mexer com esse lugar do coração, conecta com uma historinha minha indo para casa da faculdade, falando com meu irmão. Eu falava assim para ele, cara, eu quero fazer algo, eu tava na engenharia nessa época, nas primeiras fases. Eu quero fazer algo que conecte o maior número de pessoas, mas o que eu vou fazer? O que todo mundo precisa. Na minha mente vinha assim, todo mundo precisa de amor. Porque naquele momento eu via que eu não quero vender algo por vender. Isso eu tinha 18 anos. E hoje eu vejo que eu trabalho levando algo que engrandece e leva para esse lado do amor, sabe? Mas é um amor de auto-reconhecimento, de empoderamento pessoal. Porque daí a gente pode entrar nisso. O cacau é um alimento que vai transformar o teu corpo de dentro para fora em vários níveis. E aí nesse caminho que eu chego na Matéia. Né? Uma jornada... que foi realmente ser aberto daí em 2016. Tá. Porque o cacau deu esse boom, assim, de uns anos pra cá, né? Muito forte, ficou mais comercial. Mas, na verdade, a história do cacau já existe há milênios, né? Acho que foi na Bahia, aqui no Brasil, que começou. Não, na verdade, assim, a visão histórica do cacau, ele cientificamente é comprovado que a origem, a primeira semente ou a primeira árvore foi na região amazônica, na bacia do Rio Amazonas. Então, isso foi feito análises de DNA para trazer a origem, de que lugar dentro do globo o cacau veio. Uau. Então, o cacau ele originou na bacia amazônica. É chamado o alimento dos deuses, justamente porque esse alimento, Theobroma, né? Theobroma, cacau, Theo é Deus em grego, Broma alimento, o alimento dos deuses. Ele originou lá, só que assim, na natureza, tudo se distribui de forma orgânica. Então, com o passar do tempo, esse cacau ele foi ganhando a América. Como? Tem um animal, que eu não vou lembrar o nome dele, mas ele parece um bicho preguiça gigante. E esse animal, ele circulava, ele comia, se alimentava do fruto e ia espalhando pela floresta, fazendo a semeadura. O cacau chegar na Bahia foi muito mais tarde. Né? A Bahia ela é o berço do Brasil.
O Brasil nasceu, digamos, o Brasil colônia, né? Sim. Nasceu na Bahia, mas o Brasil já existia muito antes, assim como Sim, tudo, né? Então, o cacau em si, ele passou a ser cultivado na Bahia como uma fonte de criação de negócio, né? A escravidão foi o que ocasionou o crescimento vertiginoso da Bahia no cacau, porque tinha mão de obra gratuita, né? Quantos navios encostaram na Bahia? Sim. Então, hoje, o que o cacau tem na Bahia é fruto e mérito de um trabalho antigo dos povos que vieram da África e foram explorados. Por isso que a gente deve honrar muito esse cacau, essa região, né? Eu sempre trago dentro do nosso negócio, se vocês forem lá na Bio da Matéia, honra ancestral. Por quê? Porque o cacau é, sim, esse alimento que teve uma origem milenar, são muitos milênios para trás, mas ela teve essa visão ritualística que deu a palavra, origem, chocolate que a gente conhece, Sim. foi lá na Mesoamérica. Foi lá nos povos astecas, nos maias, dentro da cosmovisão maia, como que eles faziam, né? Que era utilizar o cacau, a semente, moer num pilão e misturar com água quente. Essa mistura, cacau com água quente, ali nasce o chocolate, porque chocolate significa bebida amarga. Então, o chocolate de verdade mesmo é a combinação de água e cacau, nada mais. O resto é produto. Sim. Né? Então, se a gente for pensar a partir dessa origem, o resto é só inclusão, né? A partir desses povos, eles faziam lá as conexões, as cerimônias, os ritos, utilizando o cacau A essência mesmo. A essência, do Nossa, cacau. que aula, não sabia nem da metade. E é profundo ali. Por quê? Porque o cacau, a sabedoria ancestral, ela é o que traz para o nosso presente o chamado para se reconectar com a essência, se reconectar com o ser de verdade. Né? Porque a gente está muito no automático aqui. São muitas luzes, é muita tela, é muito estímulo. Então é um chamado de dizer assim, ei, espera aí, isso aqui que você está habitando precisa ser devolvido para você, né? Porque está operando de forma automática. Então o cacau ele entra nesse lugar. Os povos lá eles sabiam que utilizar o cacau como uma fonte de nutrição, como base, porque tudo é nutrição. Sim. A vida origina na nutrição. A partir disso, usar esse alimento para fazer uma reunião, usar esse alimento para fazer um rito de passagem, uma comemoração, porque eles sabiam que o cacau ele é um vasodilatador, não com uma visão científica talvez, mas com uma visão sensorial, sensitiva, intuitiva. Quanto mais para trás na nossa história, mais os nossos povos eram intuitivos, porque eles estavam conectados com a natureza. Eles iam dormir na hora que o sol se punha, eles acordavam antes do sol nascer. Então, a sensibilidade era muito grande. Que é o ideal, né? Mas é que difícil. É o ideal, que hoje é o resgate que os biohackers trazem, né? Se a gente for colocar assim, hackeia o seu corpo, é o quê? É só fazer o simples. Né? Hackear o corpo nada mais é o quê? Tomar água, dormir cedo. Eu tô lendo um livro que fala exatamente da história do biohacker, o Shakti, não sei se tu já leu. Que livro tá lendo? Shakti, já. É com aquele que descobriu, esqueci o nome dele, o Bulletproof, que inventou o Bulletproof, então ele faz todo esse estudo da neurociência, mas quem conta a história mesmo é uma indiana, então ela era uma advogada e ela começa a contar toda essa história e chega bem aí no básico, sempre volta pro básico, né? E eu acho que o cacau, ele estimula muito isso, ele ativa o sistema nervoso, é vasodilatador, e ele faz a gente entrar naquela camada do cérebro, que é a camada mais profunda, que a gente só encontra quando medita, quando faz yoga, quando para, que é o estado de presença, né? Exato. Estar presente com amor. Então, acho muito, muito legal, muito linda toda essa história que tu está contando. E até eu quero saber da história do Hawaii também, como tudo começou, porque eu conheci a Matéia através da Isa, que maravilhosa. Sim, foi quem me introduziu o cacau, né? E a gente ritualizou, fez cerimônias. Fiquei muito conectada com o cacau também, desde então comecei a fazer em casa e às vezes com mais rituais, às vezes mais na correria, mas muito bom tentando alternar pelo café. E aí a Isa contou da Matéia, que eu disse, Isa, da onde tu compra esse cacau? Como que eu encontro esse cacau? Dela, tu tem que conhecer o mal da Matéia. E aí um dia numa feira no Multi, uma feirinha dessas no Multi, eu conheci a Matéia, tu tava lá. E aí agora tu tá me dizendo que tem uma história com o Hawaii, que é onde a Isa tá hoje lá, explorando o cacau mais e mais, né? Mais e mais. Cacau é conexão.
Olha só que interessante. Eu estava falando sobre a história que os povos ancestrais faziam. Porque eles sabiam que cacau é sobre conexão. É uma conexão profunda. E isso que tu colocou, que quando você utiliza o cacau, ou quando sente uma meditação mais profunda, tu vai numa base, tu vai numa raiz. E nessa raiz é onde tu encontra todas as coisas, que é a raiz de todas as coisas, né? A nossa história mais profunda, que vai nessa base do amor. E quando a gente bebe cacau, a gente vibra nesse lugar. Tu eleva a tua frequência. E quando a gente eleva essa frequência, falando de um campo energético, a gente vai se conectar com aquilo que está no mesmo lugar, né? Se você está pensando só em coisa ruim, você vai começar a ter coisa ruim na vida. Se você começa a vibrar no lugar de elevação, você começa a se conectar com lugares de maiores vibrações. Com a Isa foi esse caminho, né? A minha história com a Matéia, ela passa pelo Havaí. Então, eu me arrepio muito pensando nisso. Porque a Isa eu conheci depois de conhecer o Havaí. Eu sempre sonhei conhecer o Havaí, eu pego onda desde 2009, comecei a surfar tarde. O mar, para mim, foi uma chave de virada, assim, para perceber que a vida ela é muito mais especial do que a gente percebe, às vezes, no dia a dia. Sentir a água, sentir a natureza, sentir a presença no corpo é alucinante. Transforma qualquer vida. E eu aprendi a fazer chocolate com o companheiro da Isa, que é um havaiano maravilhoso, que é o Dylan, fundador da Manoa Chocolate. A Manoa Chocolate, ela foi fundada em 2010, se eu não me engano, por um cara que queria espalhar, ele queria, na verdade, plantar árvores. Olha o sonho dele, não era fazer chocolate só. Ele é apaixonado por chocolate, mas era plantar árvores. E ele queria fazer algo... Isso ele me revelou quando a gente estava indo conhecer a nova fábrica dele. E aí, ele assim, cara, eu queria plantar árvore e virou o que virou. Uau. Por quê? Porque eu sempre olho pra frente o que eu preciso fazer, o próximo passo, mas eu não vou fazer lá na frente, eu vou fazer agora. Sim. O que eu faço agora? Conecta com a minha história. A minha história eu sempre pensei, cara, eu quero fazer algo de impacto, só que eu não vou impactar global se eu não fizer local. Eu preciso fazer local. Né? Uma visão de sustentabilidade. Tudo que eu sempre fiz ou empreendi sempre foi na visão global, fazendo local e com a visão sustentabilidade. Por quê? Porque se não tiver essa visão, vira mais do mesmo, que já é o que fez com que o mundo, beleza, gratidão a toda a tecnologia, a todos os implementos, tudo que existe, porque isso faz com que a gente esteja nessa prosperidade, né? Porém, a gente já tem a possibilidade de olhar e ter a consciência do que eu posso fazer e transformar a partir disso. Sim. Então, o Dylan foi um exemplo disso. Ele empreendeu com chocolate para plantar árvore. Hoje ele tem uma floresta de cacaueiro no Hawaii, imagina, uma ilha no meio do Pacífico, repleta de pés de cacau, e ele já começou a fazer chocolate com aquele cacau. Claro, ele usa hoje cacau de regiões específicas. Costa Esmeralda, no Equador, Gana e Uganda, Costa do Marfim, na África, cacau agroecológico e sustentável, ele não pega qualquer cacau, porque esse tipo de produção de chocolate, o que a gente quer? A gente quer que seja algo justo para todos. Então, é fair trade, né? O fair trade market é isso. A gente ter essa justiça ou essa igualdade da base até o fim, até o consumidor. Sim. Muitas vezes, na maioria das vezes, o consumidor é o que faz com que essa cadeia seja muito bagunçada, porque o consumidor só quer consumir. Sim. Ele não é alguém que escolhe. Ele só consome. O final, né? A ponta. O final. Só que quanto mais a gente... Eu posso dizer que é um processo de educação. Quanto mais a gente educar a base para saber escolher o que está comprando, mais o impacto daí global é gerado. Né? Enquanto só se consome por consumir, não acontece. Mas enfim, o Dylan foi esse cara que me trouxe essa visão. Eu aprendi a fazer chocolate com ele, como Maurício, YouTube. Então, olha a importância de transbordar na vida dos outros, ou usar a rede para alguma forma. Tipo, pegar esse celular aqui só para perder tempo é vida indo embora, vitalidade, né? Agora, pegar o que a gente tem de tecnologia para transbordar para os outros, esse é o caminho. Então, eu aprendi com ele. Mas por que eu fui aprender sobre chocolate com ele? Porque dentro do meu processo evolutivo, digamos assim, de transição de alimentação,
Eu era o cara que comia uma caixa de bombom, uma caixa de bis numa sentada. Eu ia assistir uma série Netflix, era caixa de bis, Doritos e o que tivesse de lixo. Eu adorei que tu falou que chocolate é um produto. Não passa de um produto, né? É um produto, tipo, no sentido literal da palavra, assim, né? O que a gente come não é chocolate, né? Não é chocolate. E aí eu vou chegar nesse ponto que você falou, que não é chocolate, com uma explicação sobre essa origem da palavra que eu já tinha falado antes. E quando eu olho pra minha história e que eu vejo que eu comia um monte de porcaria e vi que eu fiz uma transição, eu disse assim, cara, é possível outras pessoas fazerem isso também. Porque quanto mais intoxicado é meu corpo, mais no curto, médio e longo prazo, mais problemas eu vou ter. Porque a saúde ou a medicina que existe hoje, medicina não é uma medicina preventiva, a grande maioria. Ela remedia. Né? A medicina alopática, ela trata. Sim. Então, toda a minha história, tudo que eu tô construindo, digamos assim, dentro do meu negócio, é com essa visão. Eu preciso comunicar que nós, enquanto indivíduos, precisamos transformar os nossos hábitos, porque quando eu transformo o meu local, eu faço impacto global. É isso aí. Eu vi essa frase hoje de manhã na reunião da escola do meu filho. E tu repetiu agora, assim, uma frase bem óbvia, mas pensa no impacto que isso tem. Pensa global e age local. É totalmente isso, né? A conexão que a gente quer ter, se a gente não começar com o nosso corpo, com a nossa saúde, porque o resto a gente tem tudo, olha a natureza, olha toda a abundância que a gente tem em volta. Se a gente não estiver conectado com o básico, começando da gente, não tem como crescer, como impactar, como, né? É muito muito bonita a tua história, tô bem inspirada, pode continuar. Porque o primeiro local é dentro de nós, é o local mais sagrado. Sim. Então, se eu trago isso como premissa, você acaba olhando, isso conecta com textos históricos, textos bíblicos, textos que vêm do budismo, textos que vêm do hinduísmo, porque sempre vai estar olhando antes pro eu. Mas não pro eu do eu do ego, do eu do essencial. Sim. Porque se eu tô trabalhando essa base, o resto vai vibrar na mesma direção, né? Então, todo o caminho que a gente está traçando hoje dentro da Matec, o traço dentro da minha história, a transição que eu fiz alimentar, foi esse caminho. O salto que eu dei lá em 2013 para sair da indústria, abrir mão de um salário super bom e gente dizendo assim, pô, você é louco, você é engenheiro químico, o que você vai fazer? Eu disse, não sei, mas eu vou fazer. Né? E eu acreditei. O impacto e a vida, ela é sempre cheia de pontos de virada, né? 2015 a minha vida começou a fluir. Eu não estava mais na indústria, eu entrei numa indústria gráfica, fiz com que ela crescesse, vi que não era, voltei, saí de novo para voltar para o meu plano, que eu não sabia qual era. Eu disse, mas eu gosto de alimentação e de atividade física. Comecei a fazer parafina, eu surfo, né? Então, comecei a fazer parafina biodegradável. A parafina era muito boa. Disse, eu vou empreender aqui. Daí a visão sempre de empreender. Eu quero fazer um negócio que eu curta. Eu quero fazer um negócio que gere impacto. Tu sempre teve com essa consciência da sustentabilidade, né? Nos teus negócios. Tudo. Porque parafina biodegradável já é a base de cera de abelha. Que ela não vai gerar nenhum tipo de impacto, né? Mas daí pensa assim, a parafina tradicional que existe, gera impacto? Gera. Porque ela tá vindo lá da extração do petróleo. Sim. Né? Então ela tá gerando impacto desde a base da cadeia. Se eu diminuo, é algo que não precisa mais existir. Sim. Eu posso usar isso para outra finalidade, né? Não quer dizer que vai parar, mas só que você troca a finalidade. Então a parafina foi nesse caminho. 2016 eu estava começando a fazer também eu tinha um outro negócio, isso tudo em ponto bem embrionário, sabe? Mas ali o que é bonito observar, tudo nasce da semente. A matéria é o que é hoje, porque eu passei por todos esses processos. Sim. Né? Então, vai fazer quase 10 anos, então. 10 anos, E vendo já que tá dando alguns frutos, e esses frutos eu tô podendo ter a possibilidade de tirar sementes e replantá-las. Que legal. Que esse é o caminho, né? É continuar plantando semente. É o 360 bem feitinho, né? E agora eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais polêmica dentro de tudo isso que tu tá contando, sobre o café e o cacau, né? Todo mundo é viciado em café, todo mundo toma café todos os dias, a grande maioria. E desde que deu esse boom do cacau, as pessoas, quem gosta do cacau, tá tentando, assim. Eu era uma que tava tentando alternar um dia cacau, um dia café, para não sobrecarregar nenhum nem outro. Qual que é a tua opinião sobre alternar o cacau pelo café? Pode tomar cacau todos os dias?
Tu toma cacau todos os dias? Eu tenho essa curiosidade. Eu sempre vejo teus stories lá preparando o cacau e a impressão que dá tanto a Isa também, essas pessoas que trabalham com cacau, falam, nossa, eles tomam cacau todos os dias. Pode isso? Então, trazendo lá da visão ancestral, da visão dos iniciadores desse uso do chocolate de verdade, que é a mistura básica, água e cacau. O nosso corpo, do momento que nós somos fecundados até a hora que a gente desencarna, a gente precisa ser nutrido. Esse corpo precisa a base, nutrição. Sim. Então, o cacau ele é um alimento muito complexo. Ele não é somente... Porque virou moda. Virou moda nos últimos anos. Modismo. Só que esse modismo, ele vem com uma visão assim mais espiritual, mais holística, mais de conexão. E ótimo. Porque Isso que eu acho. Se for um modismo pro bem, quanto mais gente enriquece. falando, mais gente tomando, ótimo, Enriquece, né? É uma coisa boa. Porque começa numa bolha, né? A gente pensa assim, começa numa bolha, essa bolha vai tomando tamanho e vai crescendo. Imagina que bom chegar para pessoas que hoje são extremamente viciadas em cafeína, que tomam, sei lá, 10 xícaras de café por dia, que tomam 2 garrafas de café, que daí não é só cafeína na base do café, mas que tomam pré-treino que é com cafeína sintética, que tomam um monte de energético. São várias marcas de energético. No Brasil tem uma marca de energético que vende horrores. Aí tu pensa, no que tá associado isso, essa energia? Por que estão buscando energia se o corpo naturalmente precisa ter energia? Porque o corpo está com defasagem nos seus nutrientes essenciais. As pessoas não estão se alimentando corretamente, as pessoas não estão fazendo o básico bem feito, não estão fazendo o simples, né? Então fazer esse simples requer nutrição. E aí o cacau. Cacau é um alimento muito complexo. Ele tem uma base de antioxidantes 40 vezes mais potente que o mirtilo. Por que eu estou repetindo isso? Você vai ouvir falando isso em vários lugares, porque isso é cientificamente comprovado. Tem um estudo chamado Cosmos. Ele é dirigido por um médico norte-americano chamado Dr. William Li. E ele traz estudos sobre vários antioxidantes, o impacto deles no nosso corpo. E o cacau é o top one. Ele é muito, muito potente. E aí, Maurício, você consome todo dia? Consumo todo dia, pequenas doses, porque nada é excesso. Tudo é parcimônia, você precisa ter equilíbrio. É o segredo, né? A diferença entre o veneno e... É a dose. É a dose. Tipo, tem dias que eu vou tomar um pouco mais? Tem. Porque eu sou apaixonado por chocolate, como eu falei. Poxa, eu era o cara que comia uma caixa de bombom. Mas a transição entre sair da caixa de bombom, cortar o açúcar, fazer a transição em colocar o cacau na minha vida na base inicial, lá em 2016, 17, 18, ter todo esse crescimento de percepção mesmo, de consumo, me fez olhar assim, cara, cacau é algo essencial na minha vida hoje. Posso parar de tomar? Poderia, porque eu sei que existem outros alimentos que eu posso rotacionar dentro da minha vida. Só que da forma que o cacau se apresenta, na praticidade que ele tem, pegando um cacau puro, diga-se de passagem, né? Um cacau com origem, que você sabe de onde vem, que você sabe que ele foi preparado de forma intencional, não foi simplesmente um produto processado, né? Você pode usar no dia a dia. Aí, para substituir o café, é um dos pontos legais do cacau. Você pode usar ele como um substituto. Porque a cafeína, e olha só que legal, eu sou um mestre de torra de café falando sobre isso. Eu já tive 2 marcas de café. Uma delas me quebrou financeiramente, porque eu investi bastante dinheiro e foi fora do timing. Voltei dos Estados Unidos em 2019 e quis fazer uma marca de cold brew coffee. Eu treinava crossfit, eu treinava muito e eu tinha parado de tomar termogênicos ou qualquer coisa que não fosse natural em 2016. Então, lá em 2019, eu tomava muito cold brew coffee nos Estados Unidos. Eu adoro, na verdade. Você vai no Starbucks, você toma um cold brew coffee. Porra, é uma delícia, café gelado. Você vai aqui no Café Cultura, toma um café gelado. É gostoso, sabe? Então, eu pensei, porra, é legal. Isso é um negócio que eu quero estimular. Por quê? Porque eu queria, na minha visão, fazer com que as pessoas diminuíssem o uso do energético. Porque o energético faz mal. Sim. Causa taquicardia, causa problemas cardíacos, causa problemas neurológicos. Então, sempre nessa visão de trazer eu vi que é benéfico para mim e vou compartilhar. Só que aí, empreendendo com o café, eu fui me aprofundar mais. Eu sou ariano, com ascendente em Gêmeos e lua em Sagitário. Então, tudo que é profundo e conhecimento, eu vou querer saber. Eu vou querer
cavocar. Porque eu não vou te falar algo que eu não tô vivendo. Tô vendo, tu tá bem Eu intrínseco. eu não consigo fazer isso. Sócrates dizia assim, se alguém encontrar a verdade ou falar algo que seja verdadeiro, amanhã eu quero viver ela. E eu percebi que eu gosto muito de viver nesse lugar. Se é verdadeiro, eu quero viver. Então, hoje, dentro do nosso negócio, dentro da Matéia, nessa base da verdade. Por isso que eu abri mão do café. Porque o café eu não conseguiria comunicar. Beba café todo dia. Sim. Você não pode beber café todo dia. Tem gente que tem polimorfismo genético que vai falar lá pro teu corpo que se beber café, você não vai fazer a degradação da cafeína. E aí você vai ter uma cafeína presa no seu corpo todo dia. E aí esses processos metabólicos vão fazer que você não durma bem, que você não acorde bem. E vira um ciclo vicioso. Não, ideia, a gente sente na pele, né? Quando tá exagerado e a gente treme, palpitação e a cabeça fica mil. A cabeça fica mil, a gente não fica presente. E ainda continua cansado. E continua cansado. O corpo envelhece mais, né? Você diminui a vida dos... dentro do nosso corpo, os telômeros, eles são os medidores de vida das nossas células. Então, quando eles vão diminuindo de tamanho, é que a gente tá envelhecendo. O café, ele causa esse efeito. Tem assim, o café é antioxidante. Cara... O efeito antioxidante do café é muito longe do efeito da cafeína negativo dentro do nosso corpo. Sim. Então, assim, Maurício, por que tu bate no café? Não é que eu bato no café, é porque ele é isso. Você precisa ter equilíbrio. Eu não tomo mais café? De vez em quando eu posso dizer, mas faz tempo que eu não tomo. Porque eu sei o que ele causa no meu corpo. Isso é autoconhecimento. Sim. Eu sei que ele vai me acelerar e vai me levar para um beat mental que eu não quero. Sim. Agora, a cacau me traz para onde? Presença. Então, substituir o café pelo cacau e tomar um pouquinho de café todo dia, primeiro, é um lugar de chamada para presença. Segundo, é um modulador hormonal. Você vai modular o seu sistema. Você vai começar a dar estímulo para o seu corpo cada vez mais entrar em harmonia. E é um processo gradual. E qual que é a dose, Maurício, pra gente... Tu toma quanto, Ju? Nossa, eu acho que eu exagero um pouco. Eu pego um quadradinho daquele e corto pela metade. E aí eu aprendi com a Isa a fazer a receita com leite vegetal, com as especiarias, né? E aí, olha, dá uns 2 copão, assim, mas eu não tomo os 2. Eu tomo um e deixo o outro pro outro dia, assim. Né? Que dá pra guardar de um dia pro outro, Dá né? pra guardar. Mas aí agora eu tô querendo começar a não misturar mais com leite vegetal pra ficar um pouquinho mais leve. E tomar com água mesmo e conseguir tomar uma dose menor para que eu consiga, talvez, substituir pelo café. Fazer essa transição. Eu brinco assim, fazer o purista, fazer o purinho. Isso, é porque, meu Deus, né? Falando de café, assim, tem gente que toma café com açúcar ainda, né? Além de todos os malefícios, ainda coloca o açúcar. Pra mim já foi uma transição na época da minha faculdade, de quando eu era mais nova, tirar o açúcar do café. Agora, tipo, imagina, no caminho sem volta, né? Quem começa a tomar sem açúcar não consegue mais botar açúcar. Aí fica no cafezinho. E aí com a bebida vegetal, já dá aquela... diminui um pouco aquele impacto da gastrite que o café dá. Mas também é uma coisa que... Mas tu vê, né? O café dá gastrite, né? Ele gera isso. Ele é muito potente e forte pro nosso corpo. Mas você vê como as coisas são normalizadas dentro da nossa sociedade? Sim. Então é normal, se eu tô com gastrite, tomar omeprazol. Né? Eu almocei, teve o ano passado eu fui num congresso fechado de médicos. Quer mais uma aguinha? Tá tranquilo, mas obrigado. Eu fui num congresso, como eu falei, eu tenho participado muito assim com alguns médicos. E a área da saúde é uma área que me encanta. Então eu quero estar próximo e estar me relacionando com essas pessoas. E eu fui num congresso onde eu vi que, se a galera que cuida da nossa saúde não tá se cuidando, imagina quem não tá nem relacionado ou não tá nem próximo de ter conhecimento que um médico tem. Porque o comportamento, você olha, médicos tomando café um atrás do outro. Daí na conversa, porque eu tomei o omeprazol, porque eu tô com gastrite, porque isso. Aí você senta pra almoçar, todo mundo com Coca-Cola. Normaliza. Aí é normal. Só que assim, claro, é um processo de tomada de consciência. Sim. A partir do momento que eu entendo que isso me faz mal, é a minha escolha, o meu livre-arbítrio de dizer que eu não quero mais. Mas daí você vê, na área da saúde, muitos médicos tendo esse comportamento, você imagina o resto das pessoas. Então, é por isso que é muito importante de trazer esses contrapontos. Você falou, poxa, eu tô tomando com leite, agora eu vou diminuir o leite. Você vai tomar ele mais puro? Daí você perguntou da dosagem. Poxa, a dosagem tu pode fazer
10 gramas por dia. Eu acho que eu tava tomando 30. É bastante, é muito cacau. A base da medicina, a ciência, ela traz isso como uma orientação. Consumir até 40 gramas de chocolate por dia. Só que daí eles colocam chocolate com alto teor de cacau, 70 ou mais. Só que para que você precisa botar 30% de coisa que tu não sabe no seu corpo, se você pode botar só 10 gramas de cacau puro, que é 100% cacau. Então é uma questão até de inteligência, assim. Poder substituir pelo cacau puro, né? Aí você vai tomar uma dose ali de 10 gramas no teu dia, Ju. Nesse dia você vai perceber, e com certeza tu percebe isso, como o teu apetite fica diferente. Sim. Como o teu humor fica diferente, a tua digestão. Energia também. A energia, né? Tu citou o livro daquele criador do método do Bulletproof. Ele também é um cara que trouxe muito conhecimento sobre jejum intermitente. Então, jejum intermitente é maravilhoso fazer e tomar cacau. O cacau não corta o jejum. Até 70 calorias a gente não quebra jejum metabólico. Isso é bem interessante, essa informação. Porque também falam muito que o café não quebra o jejum. Daí as pessoas dá-lhe café, estômago né? vazio. E isso detona, né? E sem falar que a pessoa fica num luta ou fuga, né? Porque o café, ele é vasoconstritor. Ele vai fazer com que o corpo fique todo comprimido. Vai produzir mais cortisol, vai produzir noradrenalina, vai produzir hormônios que vão te colocar no estado lá no reptiliano, lá na base. Pra você ficar assim o tempo todo. Eu tô sendo atacado, né? Então, a cafeína faz isso. O cacau é diferente. Você vai tomar tuas 10 gramas de cacau, o cacau ele vai te trazer um lugar de relaxar. Mas não é um relaxar de que eu vou ficar lazy, com preguiça, não. Tu falou, energia. Energia, né? Com presença. Com presença. Né? E eu escuto muito falar, porque tinha uma época que eu tava tomando todos os dias, e aí as pessoas vinham me falar, nossa, mas todo dia faz mal pro fígado, tá sobrecarregando o teu fígado, não tomo porque me pesa. Qual que é a tua opinião sobre isso? Então, vamos lá. O cacau, por ele ser um alimento muito potente e ter um potencial de transformação dentro do nosso corpo muito grande, eu gosto de chamar o cacau como o portador da semente, reset. Ele é uma origem de vida, né? Porque quando você toma cacau, ele dá um reset no seu corpo. É um restart. Por quê? Porque esse estudo do William Li que eu citei, do Cosmos, eles fizeram justamente essa pesquisa. Eles conseguiram perceber que quando você toma uma dose de cacau, a sua medula óssea, ela é uma portadora da semente. O que é? A célula-tronco está dentro da nossa medula óssea, que é o que comunica todo o nosso corpo, né? Então, quando você toma cacau, estimula a produção de célula-tronco, que é o reset. O que esse reset faz? O que a célula-tronco faz? Ela é a origem, é o princípio. Ela vai entrar no nosso corpo, vai sair pela nossa corrente sanguínea, por todos os nossos vasinhos, e vai ser como uma cavalaria fazendo um scan. Ele vai estar fazendo toda uma análise do corpo e mandando para o nosso sistema central, que eu brinco que é a sala de comando, dizendo assim, ó, essa região precisa de reparo, essa região precisa de reparo. E aí o nosso corpo passa a se reparar, é natural. As nossas células começam a se transformar em células saudáveis para reparar aquele lugar. Uma pessoa que já tem hábitos que não são saudáveis, que bebe demais, que toma muito café, que come alimentos processados, que come muito açúcar, come muito glúten, consome muita lactose, se tiver intolerância à caseína, lactose pior ainda. Então, quando ela toma cacau, se ela tomar 30 gramas de cacau, o corpo na hora vai sinalizar. Pessoas vão ficar enjoadas, algumas pessoas vão sentir dor de estômago, vão ter que ir no banheiro, vão sentir náusea, vão sentir dor de cabeça. Por quê? É o sistema mostrando que tem problema. Só que se um detox, então. Ele é um detoxificante. O cacau é um total. Detox. Que legal. É uma base de fazer detox. Porque a gente intoxica muito. Nós somos o tempo todo intoxicados. Quem já segue um estilo de vida, que eu não gosto nem de dizer dieta, porque o significado de dieta é estilo de vida, mas quem segue um estilo de vida de se alimentar cada vez mais limpo, comendo alimentos de verdade, quando toma cacau em pequenas doses, não sente esse efeito. Aí você perguntou do fígado, né? Pesa o fígado? Ele não vai ter peso no seu fígado se o seu corpo estiver funcionando perfeitamente. Porque a quantidade de 10 gramas da gordura que tem ali dentro é menos que um punhadinho de castanha. Isso fez todo né? sentido. O nosso corpo precisa de gorduras boas, né? Eu não vou tomar 50 gramas de cacau, porque daí assim, eu vou estar colocando muito da informação
e vou produzir muito, né? Eu vou sinalizar, porque daí dentro da composição do cacau vão ter vários elementos que em excesso não são bons. Então, assim, é isso. Equilíbrio. Eu preciso tomar pequenas doses, né? Sim. Nossa, fez muito sentido essa tua explicação, maravilhosa, porque, assim, eu antes da Soulbio, eu trabalhava com suco prensado a frio da Organic Press, não sei se tu chegou a conhecer, a gente também tinha Cold Brew, e a gente trabalhava muito com o detox, né, o kit detox, que é o alimento de verdade, o suco, né, frutas e verduras para limpar o organismo. E tinha gente que começava a fazer o detox, que é apenas frutas e verduras, e vomitava, e tinha dor de cabeça, e passava mal, e botava a culpa na fruta e na verdura. Que nem muita gente hoje fala, o cacau pesa. Na verdade, o sistema tá intoxicado. E pra fazer essa limpeza, tem as fases do detox, né? A fase 1, a fase 2, que vai limpando o fígado. E agora eu entendi por quê. Isso é muito importante, tem que ser mais falado, que o cacau ele é um desintoxicante e quem tiver muito inflamado, muito intoxicado, precisa se limpar um pouco para começar a nutrir. Né? Senão o fígado tá entupido. Se tu não desentupir o fígado, tu vai botar a nutrição e não vai dar certo. Não vai ter absorção, né? Porque é a base. Sim. Sempre é na base. Se nós estamos com o nosso intestino inflamado, com o nosso sistema digestivo inflamado, com toda a base digestiva inflamada, o que tá entrando só tá entrando e passando, não tá sendo utilizado, não tá tendo realmente eficácia. Sim. E esse pesar no fígado é tanto alimento que entra, que começa a gerar esse acúmulo, né? Quantas pessoas têm gordura no fígado, descobrem que estão hepáticas, né? Então, qual que seria a restrição para tomar cacau? A pessoa que já tem algum tipo de comorbidade nesse lugar. Tá. Existem médicos que trazem digamos, esse parecer ou essa confirmação a partir de estudos e observações. Tem um cliente, amigo, e eu sou fã desse cara, que é o Dr. Pedro Andrade. A gente já vem trabalhando junto há um tempo, ele é nosso parceiro da Matéia. E o Dr. Pedro, ele fala, toma o cacau, pequenas doses, e vê como o seu corpo reage. Se você não conseguiu ainda entender como observar seu corpo, comece a observar seu corpo. Né? O Dr. Pedro é especialista em nutrigenômica, em medicina de precisão, em análise genética. E ele fala, antes de toda análise, a análise é só uma confirmação. A análise genética te confirma se tu tem um polimorfismo, se tu tem alguma diferenciação dentro do teu código genético. Só que o principal indicador é como você se sente dentro do seu corpo, né? Como que tá de dentro da pele para dentro? Porque tem gente que tá tão anestesiada que não consegue perceber. Nem sente, né? Não sente. Sim. Então, o cacau é esse chamado também para esse lugar. Falando de cacau, já tá me dando uma vontade de tomar. Além de tudo, faz aquele ritual, é tão gostoso, né? O sabor, um cacau bem feito, entra de uma maneira que atinge todo o corpo, assim. Eu acho que tem tudo a ver isso, tem que estar preparado, né? Não é só chegar e tomar um cacau, tu tem que estar consciente para absorver todo esse cacau, assim, toda a primeira, para acolher essa informação, ou para entrar nesse lugar, como você falou, fazer ali um ritual de tomar o cacau, de fazer uma meditação, fazer o yoga, fazer uma atividade física, ali já com essa visão, por exemplo, que a Isa traz enquanto uma condutora de rituais, né? Eu também conduzo rituais e conduzi muitos rituais de cacau, mas na visão prática, a primeira parte, chegam muitos clientes aqui para nós e falam assim, eu preciso fazer o ritual do cacau para tomar cacau? Não, você precisa se abrir para experimentar um alimento puro, a base, cacau é alimento puro. Então a primeira coisa, prepara o seu cacau, tudo é intenção, beleza? Sim. Se você acredita nisso, porque daí entra no lugar de crença, que a intenção é essa água aqui. Cientificamente é comprovado que se você botar aqui palavras de intenção de mentalidade positiva, os cristais vão ficar num formato. Se eu botar palavras que sejam de uma frequência baixa, os cristais vão ficar de outro. Então, na hora que eu vou tomar meu cacau, eu quero tomar ele, primeiro, para nutrir meu corpo. Vai me nutrir. Isso é fato. E a partir do que eu faço essa disciplina de usar, que eu digo, cacau é um chamado à disciplina, que começa no corpo. A partir do momento que eu vou fazendo esse movimento de nutrição, o meu corpo vai mudando, vai alinhando e aí eu vou ficando mais sutil. Tá cada vez mais comprovado tudo isso, né? Não tenho dúvidas, assim. Agora eu quero te fazer uma pergunta mais voltada para negócio mesmo, pra gente estar chegando ao fim da nossa conversa, mas quero saber qual que é o maior desafio como empreendedor, empreender com cacau. Eu acho que o maior desafio enquanto empreendedor é perceber que você só precisa acreditar na sua visão e não tirar
não tira o olho da visão. A visão lá na frente. Só que você não tem que esquecer que aqui, onde tá agora, é o que tem que ser feito. Então, para mim, o maior desafio foi perceber que o que eu vejo é muito grande e onde eu estou precisa ser construído dia a dia. A construção é o desafio. Não se planta uma semente e acha que vai dar fruto no outro dia. Então, esse meu plantio que hoje está rendendo alguns frutos é de longo prazo. Eu venho construindo esse processo. Então, o principal é ter a principal estratégia. Eu escrevi isso esses dias. A principal estratégia dentro de qualquer negócio, primeiro, é a ação. Ação, né? Você precisa ter a ação como estratégia base. E aí olhar para isso com todo esse movimento e ter essa resiliência de, cara, hoje eu vou fazer o que eu preciso fazer. É ter consciência, saber onde eu estou, o que eu quero, para onde eu vou, mas como que eu tenho que fazer isso? Porque o como ele só acontece no caminho, ele não acontece, tipo, já sei todo o plano, né? A Matéia, ela é um embrião que cresceu, está se desenvolvendo e tu sabe das nossas dificuldades, já compartilhei contigo, poxa, participei de 2 Soul Bill e para nós participar das 2 Soul Bill foi transformador. Por quê? Porque quando você é criador de um negócio e de impacto, porque trabalhar com cacau é gerar impacto social, Sim. da base ao consumo. E se tivesse 2 horas aqui eu entrar nisso para falar só desse assunto. Vamos falar outra hora. Vamos isso é muito profundo. Interessante. Mas a base de transformação relacionada a isso é você olhar para marcas que já chegaram lá, ou às vezes marcas que são apenas negócios, elas são CNPJs, elas não são razões sociais, porque o negócio ela precisa ter uma razão para existir. Sim. Razão social é isso. Qual que é a razão para existir a Matéia? A nossa razão é gerar impacto. É gerar impacto lá em quem cultiva o cacau, em quem consome o cacau, em cada corpo que colocar cacau para dentro, a gente vai estar gerando impacto. Sim. Porque eu sei exatamente o que vai transformar dentro desse corpo. Então, é ter essa visão e olhar para marcas que estão sendo só negócios, que já estão prosperando aos nossos olhos. Sim. Se a gente tirar o olho do nosso negócio e olhar para outro negócio que está prosperando, a gente perde o foco. Sim. E a gente, porra, já tá prosperando e meu negócio tá aqui, ó, gatinhando, difícil, pô, é um desafio. E com algo que é diferenciado, como o cacau virou moda, beleza, ótimo, maravilhoso. Por quê? Porque é o momento, Sim. é o time, mas existem pessoas que nem sabem o que elas estão fazendo, elas só querem o cifrão. Surfar a onda. Só surfar a onda. Mas daí aí tu tá tudo bem, porque é isso, vai ter mais gente falando sobre o mesmo assunto. Sim, mas surfa né? com consistência, né? E aí assim, pra mim, o ter feito esses movimentos e ter participado das 2 Soul Bill fez acreditar que assim, a minha marca, a Matéia, ela é uma marca que tem um propósito muito sólido, muito profundo e a gente só precisa continuar crescendo. Né? Na Soul Bill a gente teve a primeira experiência que foi fantástica, conectar com muita gente, pessoas conhecendo. Na segunda, conectar com mais pessoas ainda, tá junto com marcas que eu admiro, sabe? Pra mim isso eu me arrepio falar disso porque é sentir assim, cara, o principal coisa, sabe, Jô? É quando você senta na sua cadeira da sua verdade e diz assim, eu estou ocupando o meu lugar no mundo. Sim. Né? E hoje eu vejo assim, a Matéia ocupa o seu lugar no mundo, eu estou ocupando o meu lugar no mundo de fazer aquilo que eu acredito. E hoje, assim, a superação do dia a dia é isso. Toda vez que eu me sinto desafiado... Lembrar disso. Né? Lembro disso. Relembra. Tô fazendo. Tá muito alinhado tudo que tu falou sobre a Matéia com a Soul Bill, porque a gente faz conexão, a gente fala de conexão, né, em outras camadas, mas o nosso evento, assim, também é muito legal tu ver valor nisso, porque existem todos os tipos de marca, pequenas, médias e grandes, que estão lá apenas para vender e pagar o evento e lucrar. Então, assim, tem que ver um valor, né? Porque talvez ali naquele momento tu não vai ter o retorno financeiro que tu imaginou, mas tu vai estar criando uma conexão para um algo maior que pode vir depois dali, pode começar ali. E daí sim tu vai atingir o teu objetivo principal, que é fazer tudo isso estar conectado com o teu propósito, com o teu valor, né? Foi muito legal te ter. Eu já fui uma marca, quando eu era orgânica, eu sei como é desafiador estar nesses grandes eventos, né? Então, assim, a gente fica muito feliz de saber que tu tá lá, né? Mesmo que, às vezes, tem que vir de longe, tu faz tudo. O Mal participou com a gente da corrida, da Soul Bill Run, ele tava lá servindo cacau às 6 horas da manhã pra galera. Então, tu tá muito conectado com a
gente, que obrigada, tomara que a gente vá para mais um ano juntos, a gente vai fazer de tudo para te ter lá, porque é um momento mesmo para te mostrar esse cacau da forma mais, né, pura, verdadeira e com as pessoas que estão vendo valor no que tu tá fazendo. Então é isso, quanto mais a gente ampliar essa conexão, esse network, tudo isso que a gente tá falando aqui, vamos juntos. Obrigada, Mal, por toda a tua história. Se tu quiser deixar mais algum recado pra galera, pra quem quiser seguir no Instagram, é @Mateia, com um T, é Mateia Chocolate. Mateia Chocolate. Mateia Chocolate. E o Mal tem muita história, a gente pode marcar uma outra hora pra falar, se aprofundar um pouco mais tudo isso, que eu gostei muito de saber. Acaba que a gente abre um leque, né, de alguns assuntos. E o cacau, ele é muito profundo, é maravilhoso, tem muita história relacionada à vida prática. Eu sou muito grato pela oportunidade de estar aqui, Ju, porque essa conversa é fruto desse olhar longe e saber o que eu tenho que fazer. Lá em 2023, o que era o meu fazer? Mandar uma mensagem para a Ju e dizer assim, eu quero participar. Isso aqui é um fruto. Sim, já é um fruto. Com certeza. De um plantio. Estamos colhendo, né? E eu estive na Soul Bill, a Soul Bill de 2023 foi fantástica para mim. E a transformação começa assim, a gente tem que só ir dando manter o pace, né? Igual na corrida, na Soul Bill, na Soul Bill Run. Você precisa manter o pace, acreditar que você tá caminhando, você tá indo para a direção que você acredita. E não perder esse foco. Aparece um monte de balanço, um monte de situação que a gente precisa manter os olhos firmes naquele objetivo, né? E mais uma vez agradecer. Né? Agradecer pela oportunidade. Estar aqui hoje é muito importante. Com certeza a gente vai estar junto na nova edição, na Soul Bill Run também. Porque isso conecta, né? As marcas, elas precisam estar conectadas não somente com o seu público, mas ela precisa estar muito conectada a quem está fazendo a marca, né? Então, a Mateia, ela é muito conectada a mim. Inclusive, até só para deixar todo mundo me pergunta, pra galera saber o que significa Mateia. Mateia é o nome da minha avó materna. Uau, que legal. É uma mensagem de honra à minha avó materna, porque quando eu fui na primeira vez na Feira do Chocolate, lá em São Paulo, em 2020, veio nome Mateia. E o significado de Mateia, que eu descobri há pouco tempo, vem do hebreu e do hebraico, que significa presente de Deus. Uau, meu Deus, então, não podia ser mais... Não podia ser mais simbólico. Perfeito. Né? Então sigam a Mateia Chocolate, acompanhem mais sobre o nosso trabalho, conheçam mais sobre o cacau puro amazônico, que é o que a gente acredita, distribuir esse alimento da forma mais genuína possível, alcançar o maior número de pessoas para impactar a saúde, para impactar vidas e impactar a sustentabilidade, a sociedade de forma muito positiva. E também acompanhar o meu perfil pessoal, né? Sim. Menegon.Maurício. Lá eu compartilho muita história também sobre o meu dia a dia, sobre o meu lifestyle. E isso está totalmente conectado, porque eu acho que um CNPJ precisa ter um CPF. Um CPF é o que faz com que um CNPJ seja realmente verdadeiro. Com né? certeza. Para não ser só mais uma marca, ou só mais uma empresa, mas ser uma razão de existir. Né? Legal, parabéns, isso, né? Mal. Parabéns por toda essa história, que honra te ter aqui. Vamos juntos, até porque a gente também, a Soul Bill, precisa de vocês para continuar. E vamos juntos, vamos longe. Com certeza. Obrigada. Bora. Agradeço.